meus amores, eu fico assim super feliz quando vocês me mandam perguntas. Porque aqui eu tô sempre assim, estudando, vendo material científico, né? E grifando, estudando, entrando em contato aí com todas as pessoas que estão estudando essa mesma área que eu, né? Inclusive, principalmente ali na Argentina, onde eu tenho uma ligação com a universidade, né? Então, essa pergunta veio bem interessante, assim, porque quando vem uma pergunta, eu consigo entrar em contato melhor, vamos dizer assim, com aquilo que é necessário para vocês, e nem sempre eu consigo fazer essa leitura. Então, assim, manda as perguntas, porque aí você me ajuda a eu me situar sobre o que é importante realmente para os vídeos aí para vocês, tá bom? Essa pergunta, ela veio muito interessante, assim, e é o seguinte: as pessoas que passaram pelo trauma do abuso sexual na infância, na vida adulta, elas terão uma tendência ou elas serão também pessoas que cometerão abusos contra as crianças? É uma pergunta muito interessante. Inclusive, essa pergunta me levou a pensar a respeito de uma questão em relação a um certo preconceito que as pessoas acabam tendo quando alguém fala que passou pelo trauma do abuso sexual na infância. Por quê? Porque por falta de conhecimento, né, em relação ao que realmente acontece. Então eu quero depois fazer um vídeo falando um pouco a respeito desse preconceito que a gente percebe, né? Agora vejam, é importante nós entendermos que o ser humano, nós vamos desenvolver as nossas estruturas, ou seja, a estrutura psíquica. Cada ser humano adulto tem uma estrutura psíquica. E essa estrutura, ela é desenvolvida até aí próximo da puberdade. Não dá pra gente dar uma data específica, porque cada ser humano tem um desenvolvimento num tempo diferente, embora próximo, vamos dizer assim, tá? Então, até por volta de 9, 10 anos de idade, a nossa estrutura psíquica está pronta. Então, aí, quando eu falo de estrutura, eu estou falando de neurótico, psicótico, ok? É isso. E aí, essa estrutura, ela é fixa. Agora, às vezes, essa pessoa, exatamente em função do abuso que sofreu na infância, ela desenvolveu uma estrutura que não é uma estrutura muito favorável para que ela tenha uma saúde psíquica. E aí você pensa o seguinte: mesmo essa pessoa que desenvolveu essa estrutura, que é fixa, dá para se fazer algum trabalho? Sim. Sempre nós vamos pegar aquela estrutura existente e desenvolver, vamos dizer assim, o melhor possível dentro daquela estrutura, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas voltando aí a essa questão, a pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual, ela se torna possivelmente alguém que vai abusar na vida adulta? Veja, se nós estivermos falando a respeito de alguém que passou por abusos físicos, né, apanhou muito na infância, essa pessoa na vida adulta, ela pode ter essa tendência de querer bater também para educar, vamos dizer assim, que é o que falavam, né, no passado, ou ela é aversiva a isso, totalmente aversiva. Tem filhos, mas ninguém pode pôr a mão e nem ela. Totalmente aversiva, assim, para um extremo. Claro que nós vamos ter aí a ideia de que, eu particularmente tenho, de que nós não devemos bater nas crianças, né? Mas essa pessoa, ela é aversiva ao ponto, assim, de se sentir mal numa situação como essa. Ou ela pode repetir, sim, esse formato. Mas, quando a gente fala do abuso sexual, aí a questão é um pouco mais complexa. Por quê? Porque para um adulto abusar sexualmente de uma criança, isso tem a ver não somente com no sentido de consequência
quando eu tenho um adulto que tem algumas consequências em função do abuso sexual que sofreu na infância, eu estou falando de um adulto com uma tendência maior para uma autoestima negativa, para o uso de drogas, para dificuldades sexuais, né, no aspecto da relação sexual em si, dificuldade em confiar nas pessoas. Já falei bastante para vocês essa questão aí dessas características que acabam desenvolvendo, né, como sintomas, na verdade. Mas, para a gente falar em relação à questão de se tornar uma pessoa que vá abusar das crianças, aí a coisa já é um pouco mais complexa. Por quê? Porque para um adulto abusar sexualmente de uma criança, ele precisa fatalmente ter traços perversos, tá? Se não tiver traços perversos compondo essa estrutura, ele não faria isso. Por quê? Porque ele reconhece a outra pessoa como outro ser humano que ele não tem direito sobre a vida e sobre o corpo dessa outra pessoa, tá? Um perverso, ele tem um comportamento mais egocêntrico. Ele pensa nele, ele não pensa no outro. Ele se torna impaciente quando ele é abordado de alguma forma, porque há o direito dele, assim que ele pensa, né? São pessoas mais irracionais, insensíveis, tá? Não tem empatia, não reconhece o direito do outro, ele pensa mais no direito, nem é no direito dele, é no prazer e no que ele deseja, no que ele quer fazer, tá? Então, nós não vamos ter um adulto que abusa sexualmente de uma criança se não tiver essa estrutura perversa, com traços perversos, tá? Essa estrutura com traços perversos. Então, nós podemos ter, sim, pessoas que passaram pelo trauma do abuso sexual na infância e que mais tarde vão abusar. Nós temos pessoas que não passaram pelo trauma do abuso e que vão abusar, mas o diferencial não está aí. O diferencial está nos traços perversos, tá ok? Temos aí o famoso sociopata, né, que comumente a gente chama de psicopata. Essas pessoas, elas não estão preocupadas com o outro ser humano, mas nem todo psicopata vai abusar de uma criança. Às vezes, a questão dele é mais voltado para um crescimento econômico, poder. Então, ele estará muito focado no poder dentro de uma empresa, algo assim. Não está tão ligado numa questão sexual, por exemplo, tá? Mas eu gostaria de deixar bem claro que as pessoas que passaram por trauma de abuso sexual na infância não estão ligadas diretamente à possibilidade de se tornar abusadores na vida adulta. Por quê? Porque o componente que fará essa diferença é o traço de perversão. O traço de perversão é aquele indivíduo que só pensa nele, que não está preocupado com o que acontece com o outro, tá? E aí você vai verificar algumas falas bem elaboradas no sentido de falar, mas a criança gosta, mas foi ela quem me seduziu. Isso é muito comum a gente escutar, tá? Mas uma criança jamais faria isso, e uma criança, ela gosta de ser bem tratada, protegida, amada, recebendo carinho de verdade, não carinho sexual, alimentada. É isso que uma criança gosta. Criança não gosta de sexo se essa criança ela não passou por algum trauma, tá? Para ela estar envolvida é porque ela já passou por esse trauma em algum momento. Isso não é normal, não é natural da criança. Então, assim, o adulto precisa ter traços perversos para cometer essa ação. Respondido? Amores, um beijo enorme para vocês.
A gente está aqui estudando, produzindo material e eu gostaria de pedir a tua ajuda, compartilhando, enviando, comentando, dando o teu like, o seu joinha, tá bom? E assim você estará me ajudando a continuar produzindo, tá? Beijo e até a próxima!